Eu quero que você assista, preste atenção nesse curto vídeo, em 5 minutos. E você que estuda a psicologia haikiana já conhece de sobra sobre Reiki. O que eu quero mostrar a você? É um hiper resumo. Se você quiser saber mais sobre o Reiki, dê uma gulgada. Tem milhares de textos sobre a vida dele, a filosofia dele, o ensino dele, a história dele. E você vai ver um resumo disso. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Ele vai dizer, ele comete um equívoco, que é o de crer que seria em razão de bloqueios orgânicos, psíquico-orgânicos no homem, por causa desse bloqueio que pode ser desbloqueado com a compreensão do próprio corpo, em se sabendo desbloquear, você pode evoluir para se tornar uma pessoa totalmente ajustada e tendo controle sobre praticamente todas as suas dimensões, evitando doenças, enfermidades, fazendo reversões de psicossomatizações. O equívoco qual foi? A meu ver, é de pensar que o equilíbrio e o desequilíbrio habitam e residem a dimensão psíquico-orgânica. Não, essas duas dimensões já estão afetadas por uma instância superior, que as afeta. Elas, portanto, já são efeitos, são efeituosas, não são causais. Esse é o equívoco. Agora, ele está certo no que ele diz quanto à seguinte afirmação, que Jesus foi o único homem que realmente conseguiu manifestar a síntese do homem absoluto. O homem com tudo desentupido. Claro, ele é o filho do homem. É o filho do homem. É o homem dos homens. Assim como é o rei dos reis, é o homem dos homens. É a coisa mais sublime, não é ser rei dos reis, é ser o filho do homem, o homem do homem. O homem que o homem será, quando se tornar homem. Mas, ao dizer isso, ele diz uma outra coisa maravilhosamente importante, que é o que, por exemplo, meu pai compreendeu quando se converteu, lendo a Bíblia. A primeira vez ele teve essa compreensão. Quando chegou em João 19, de madrugada, aí por volta de 1967, no bairro do Ingá, em Niterói, na rua Justina Bulhões, lendo a Bíblia pela primeira vez na vida, leu Mateus, Marcos, Lucas e João num domingo, e chegou na madrugada de domingo para segunda, em João no capítulo 19, e aí não aguentou. Caiu de joelhos, chorando, sozinho na cozinha. E disse, Jesus, não foram os romanos. Jesus, não foram os judeus, nem as autoridades do templo. Quem te matou fui eu. Eu sou aquele que te matou. Ninguém te matou. Eu te matei. Meus pecados te mataram, minha cegueira te matou, meu egoísmo, minha perversidade camuflada de ética, eu te matei. Minha bondade que disfarça tanta coisa perversa em mim te matou. E me perdoa. Pois bem, a afirmação que você vai ver do Reiki basicamente afirma isso. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foram as instituições. Foi o povo.
E aí ele faz uma outra declaração, que é aquela que a Escritura faz no Novo Testamento e que eu afirmo aqui para vocês com extrema regularidade. Que todos nós humanos sofremos dessa ambivalência, nós sofremos de uma necessidade suicida, nosso pacto com a morte é tão mais profundo que a gente possa imaginar, que tanto a gente se mata quanto a gente mata os outros, e tanto mais quanto se nos apresente alguém que seja semelhante a Jesus, quanto mais parecido com o homem Jesus, no sentido do caráter, no sentido do ser, do olhar, do ver, do interpretar. Quanto mais o caráter parecido com o de Jesus tiver, mais objeto do ódio inconsciente coletivo será. E aí ele agrega um valor ao inconsciente coletivo do Jung, quando afirma isto, que o inconsciente coletivo carrega essa ambivalência do caráter humano, na soma de tudo, produzindo essa ânsia suicida, essa ânsia homicida e essa necessidade de eliminar o homem dos homens, para que não seja insuportável para nós assistir nada que seja humano, profundo e definitivamente humano e desafiador até a morte, em relação à mediocridade de todos nós. Isto dito, assistam. O psicanalista Wilhelm Reich, com seu conceito da peste emocional, desenvolvido no livro Assassinato de Cristo, escrito em 1947, pela primeira vez propôs detectar os elementos primários geradores do mal no coração humano e instauradores dos megassistemas de poder opressor nas sociedades. Reich defendeu a tese de que os seres humanos sofrem, desde os primórdios da sua existência, uma rigidez muscular crônica, herdada e intensificada de geração em geração, resultando na grave obstrução no corpo da circulação de energias biófilas, relativas ao impulso à vida. A peste emocional consiste numa espécie de vírus que, impiedoso, atinge os organismos vulneráveis, tornando-os não só ainda mais incapazes de sentir e usufruir a energia vital, qual Reich depois veio denominar orgone, como também responsáveis por engendrar no subconsciente e inconsciente humanos percepções, sentimentos e valores necrófilos relativos ao impulso à morte, atingindo por fim o âmago do caráter. A dimensão revolucionária dessa tese de Reich, o que lhe provocou cruéis perseguições pelos fascistas, comunistas e capitalistas da época, está na afirmação de que os males encontrados em pequena e, sobretudo, em grande escala nas sociedades não são apenas frutos dos sistemas de poder, mas antes, consequência do próprio caráter neurótico das massas humanas. Para Reich, o escravismo, o fascismo, o nazismo, o capitalismo, o totalitarismo, que no decorrer da história vem tirando a vida de milhões e milhões de pessoas, no fundo, paradoxalmente, são aberrações criadas pelas próprias massas humanas. De acordo com a sua tese, Jesus não foi morto pelo poder religioso e político da sua época. Seus detentores foram apenas executores da vontade das massas humanas, que no decorrer dos séculos vem criando e recriando carrascos e monstros, preparados para dizimarem quantos cristos forem necessários, a fim de que se preserve intacto o culto coletivo à morte e à barbárie. Portanto, o caráter dos homens é para Reich o que deve ser radicalmente transformado, sem o qual a humanidade continuará padecendo na expectativa vã de que um líder ou um sistema de poder venha lhe salvar e lhe trazer novamente a vida. Os homens de boa vontade, para Reich, esses existem apesar de também serem afetados pela peste emocional. São os responsáveis pelos primeiros passos fundamentais
rumo à ruptura desse mal enraizado e do resgate da energia vital. Esta energia, apesar de reprimida, continua guardada no nosso interior e no cosmos, na espera de ser ativada e potencializada por cada um, como Cristo fez plenamente. Na visão de Reich, para podermos entender a sociedade e seus mecanismos estruturais de poder, bem como atuar no sentido da derrubada do atual sistema dominante e implementar um novo sistema mais humano, será necessário aos homens de boa vontade debruçarem-se com firmeza na análise do seu próprio caráter. Deverão descobrir através de quais mecanismos sutis os nossos organismos se mantêm incapazes de se abrir à circulação das energias vitais, criando com isso tensões e neuroses que implodem no corpo, resultando em doenças diversas, e explodem na sociedade, produzindo todo tipo de violência e destruição. Reich, ainda hoje muito pouco conhecido e reconhecido, foi esse grande pensador e idealista, tentando ao final da sua vida capturar a energia vital orgone, através da invenção de uma máquina, o que lhe resultou em cassação do registro de médico e em prisão. No cárcere, maltratado e doente, meses depois veio a falecer. Foi ele mesmo, no final, mais uma das vítimas da fúria da peste emocional contra a qual lutou incansavelmente. Sem dúvida, ele foi uma vítima dela, eu não creio de outra forma. Ao mesmo tempo, você vê como uma pessoa genial, que, por exemplo, viajou para dentro do elemento do discernimento do caráter humano e das consequências das desordens de mente e caráter, pôde, ao final de tudo, perder as estribeiras e pensar que daria para se tratar do assunto se criando uma máquina. Porque o pressuposto dele é de que a coisa toda nascia do nosso entupimento orgânico para a liberação da energia vital, da energia de amor, a energia da vida, a energia de amor. No fim, isso termina na viagem de uma máquina. Discernir o fato de que Jesus é o homem dos homens, mas não o estabeleceu para si pessoalmente como chave interpretativa. Se ele foi o único que se desentupiu para tudo, por que eu não presto atenção então em como ele disse que eu devo viver? Já que ele, que se desentupiu para tudo e se tornou o homem dos homens, não fez isso também por ter descoberto uma maneira, nenhuma posição, nenhum exercício, nenhuma fisicalidade de relaxamento e liberação de todos os comunicadores, todos os filetes de vida e de energia vital. Se Jesus tivesse por tais vias alcançado o que alcançou, esse seria o ensino central dele. Mas ele disse que a gente se desentope amando uns aos outros, como ele nos amou. Aí o Reich não teria criado a máquina. O Reich iria entender que ele era o aparato para ser desentupido, para ser aberto, e que o modo de desentupir esse aparato, que realmente contém o potencial dessa liberação, e um dia todos nós provaremos isto, o que libera isto é amor. É amai-vos uns aos outros. Essa é a posição, não é no corpo. É uma posição espiritual, é uma posição mental. É uma posição de decisão na vida. É um lugar de entendimento. Jesus diz milhares de coisas que corroboram isto. Uma delas está aqui, no texto que eu lerei
em João 15, do verso 17 em diante. Isto vos mando, se vós sois meus amigos, vós fazeis o que eu vos mando. Tem amizade comigo? Harmonizaram-se comigo pela obediência? Eu só mando uma coisa: que vos ameis uns aos outros. É tudo que eu estou mandando. Não existe nenhum exercício de respiração, de perna, de braço. Não existem muitos passos. Não existe uma trilha geográfica a percorrer. Não há um caminho a ser feito como estrada na geografia da Terra para ao final da jornada a gente ter se encontrado. Não existe. Isto vos mando, uma única coisa: que vos ameis uns aos outros, que vos ameis. É que a gente não crê, não leva isso a sério de jeito nenhum. É isso que nos desentope, é isso que desentope tudo em nosso favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus disse: se vocês me amam, vocês amam uns aos outros. Porque aquele que me ama, ama aqueles a quem eu amo. Agora preste atenção. Se vocês são gente do amor, o mundo vos odeia. Se vocês são gente do amor, o mundo vos odiará. Não é estranho isso? Como o mundo quer matar o amor. Como habita o inconsciente coletivo um ressentimento contra o amor, um ódio contra o amor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que odiou a vocês, o mundo odiou a mim, porque o mundo não consegue conviver com aquele que ama o amor puro, limpo, desreligiosizado, desideologizado, despolitizado, desidolatrizado, o amor que simplesmente é. Ele não suporta. Se vós fosseis do mundo, se estivesseis integrados no processo de necrofilia planetária, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é necrófilo, o mundo é cemitério, e o mundo é relações com a morte. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, acolheria o que era seu. Como, todavia, vós não sois do mundo, da necrofilia de nenhuma natureza. Pelo contrário, dele eu vos escolhi, vós viestes, e aceitais o que eu vos mando, e o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E por assim fazerdes, estardes ficando semelhantes a mim, o mundo vos odeia. Porque o mundo não poderá amar o amor, ele não sabe, o amor é ameaçador. O amor é subversivo. O amor desmonta todas as estruturas de poder, de cobiça, de domínio. O amor quebra o pacto com a morte que existe no coração de todo homem. De todo homem e de todo ser humano no planeta. Mas quando você, pelo amor, tem esse pacto quebrado com a morte, você se desconecta, você sai dessa conexão com o mundo, estabelece a sua conexão com outra dimensão, é habitado pelo Espírito de Deus, o Espírito do amor e da vida. Então o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu tenho dito.
E já disse tantas outras vezes a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas se vocês viverem como eu e crerem em mim e encarnarem o meu olhar, o meu ensino, o meu viver, o mundo vos odiará, o mundo vos perseguirá. Se eles me amaram, quem quer que me ame, amará vocês. E aquele que me ama é aquele que faz o que eu mando. E o que eu mando é que vocês se amem uns aos outros indiscriminadamente. Esse é o que me ama. Esse é o meu. E esse será amado por quem ama. E esse será odiado por quem não ama. Tudo isto, porém, eles vos farão por causa do meu ensino, por causa do Evangelho, por causa da minha pessoa, por causa da minha encarnação, do que lhes seja insuportável. Porque eu estou vivendo diante deles o fato de que Deus é amor. Sim, eles vos odiarão por minha causa, se vocês viverem causados por mim, se o Evangelho for a causa, a consciência, for a pedra de esquina da existência de vocês, e eles farão isso porque não conhecem aquele que me enviou, não conhecem o Pai, o Deus que é amor. Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, ensinado, explicado, pecado eles não teriam, porque ninguém é julgado pelo que nunca teve, nunca soube, nunca entendeu. Mas agora eu vim, agora eu falei, agora eu expliquei na cara deles. Agora eles não têm mais desculpa das suas escolhas, do seu pecado e do seu pacto com a morte. Quem me odeia, odeia também a meu Pai, que é amor. Porque todo aquele que não ama, me odeia. Todo aquele que não ama meu Pai, porque Deus, o Pai, decidiu ser amado no homem. Se eu não tivesse feito entre eles tantas coisas que corroboram quem eu sou e o que o homem deve ser, como nenhum outro fez, como nenhum outro jamais fará. Mas eu fiz, na cara de todos. Eles se tornaram inexcusáveis, inesculpáveis. Se eu não tivesse feito, pecado não teriam. Eles não sabiam. Viveriam o seu inferno sem saber de si mesmos. Mas agora não somente têm eles visto, mas também eles têm odiado tanto a mim como a meu Pai, como odiarão a vocês e a tantos quantos viverem assim. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, que diz: odiaram-me sem motivo. O ódio do homem por Deus, o ódio do homem por Cristo é o ódio sem motivo. O ódio contra o amor, o ódio contra o bem, o ódio contra o perdão, o ódio contra a piedade. Tem gente que odeia até a morte qualquer pessoa que ame, que seja misericordiosa, que seja piedosa, que seja inclusiva. Eles odeiam. É ódio a Cristo. Toda vez que eu odeio sem motivo algum a qualquer pessoa, eu estou odiando a Cristo Jesus. E todas as vezes que
eu odeio o amor, eu estou odiando ao Pai que enviou a Cristo, que é a expressão humana do amor absoluto entre os homens. Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu, Jesus diz, vos enviarei da parte do meu Pai, esse que é o Espírito da verdade, ele dará testemunho de todas essas coisas. Dará testemunho de todas elas, e vocês que creram e que amaram, testemunharão juntamente com ele, e ele testemunhará com vocês, como acontece agora. No mundo inteiro está acontecendo. Mera explicação simples do Evangelho já produziu luz e compreensão em milhares de pessoas no mundo inteiro, só não entendeu quem não quis. Agora, se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, eles viveriam as suas vidas medíocres, infernais, até a morte. Mas se poderia dizer que pecado não teriam, porque o pecado, como deliberação, requer e demanda consciência, luz, saber a verdade. Mas agora eu vim, agora eu falei, desculpas já não tem, e odiar-me-ão sem motivo. Simplesmente não querem, não sabem nem dizer por que não querem. Não querem, todavia, por causa do pacto essencial com a morte. É o pacto com a morte e com aquilo que mata, o que nos faz decidir não amarmos a Cristo todo dia. Jesus, essa é a tua palavra simples e verdadeira, incontestável, em relação à qual eu sei que o teu Espírito dá testemunho em todos os lugares agora. E eu peço que seja esmagador esse testemunho e que a compreensão do significado de tudo que foi dito e as aplicações sejam feitas pelo teu Espírito, para que a gente não perca mais uma chance de se converter e ser curado, ao invés de irmos acumulando juízo, juízo, juízo contra nós, por sabermos e odiarmos sem motivo o amor que nos é proposto. Tem misericórdia da nossa relação conjugal com a morte. Quebra esse pacto, essa peste emocional, que é esse vínculo de afeto mórbido e necrófilo que a gente tem com a morte. Revela isto à consciência de cada um. É o que eu te peço agora. Em nome de Jesus. Vem IVTV, o canal é você.